Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, as últimas palavras de Jesus, quando ele estava ascendendo aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição, estão registrados no livro de Atos, capítulo 1. E Jesus fala, sobre o batismo de João, e aí então os discípulos todos reunidos, Atos 1, a partir do verso 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e as nuvens o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É interessante vermos que quando Jesus está ascendendo aos céus, ele fala do batismo de João, do batismo dele, e os discípulos perguntam, Ele disse que não eram para eles saírem de Jerusalém até descer o Espírito Santo, e aí os discípulos perguntam: Senhor, é desse tempo que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? E ele fala: olha, os tempos não lhes compete saber, é autoridade exclusiva do Pai, só Deus sabe. Ele define quando vai ser pronto, definir. Isso é soberania de Deus. A soberania de Deus é assim. E aí então Jesus continua dizendo para eles, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa tarefa é conhecida na Bíblia como a grande comissão, ou seja, o grande trabalho que Jesus deixou para os seus discípulos, que Mateus diz que: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. A grande comissão que nós recebemos, muitas vezes, os missionários, os missiólogos especialmente, eles brincam que a grande comissão virou a grande omissão. Aquilo que Jesus nos mandou fazer, que foi pregar o Evangelho a todas as nações, foi deixado de lado. Mas eu quero ir um pouquinho além da grande comissão. A grande comissão é na autoridade de Deus, só Deus tem autoridade. Autoridade tem quem pode delegar poder. Nós recebemos poder, poder é autorização. Nós recebemos autorização especial de Jesus para fazer discípulos de todas as nações, de pregar o Evangelho, de tornar o nome dele conhecido em toda a terra. Mas enquanto Jesus estava subindo, as nuvens se abriram, os discípulos ficaram, extasiados, que maravilha. E aí então eles ouviram essa fala: por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele também voltará. Ou seja, tão importante quanto o Natal, que é o nascimento de Jesus, é a volta de Jesus. O nascimento de Jesus, como eu já disse, ele foi predito pelos profetas. A volta de Jesus foi predito pelo próprio Jesus. Os profetas disseram que ele voltaria e ele voltou. Ele disse que voltará e ele voltará. Por isso podemos ter essa certeza, por isso podemos ter essa convicção. E é importante sabermos isso, que enquanto estamos aqui, nós somos servos dele. Enquanto estamos aqui, todos os dias, ele está conosco. O dia que não estivermos mais, nós estaremos com ele. Mas é fundamental lembrarmos que ele voltará. Ele voltará. Palavra dele. Então, assim como aqueles discípulos estavam extasiados, olhando para o céu, vendo Jesus subir, e eles precisaram ouvir aquela voz dizendo: olha, assim como ele subiu, ele também vai descer. Nós devemos lembrar disso e termos essa convicção. Lembre-se disso, viva para a honra e glória dele, seja uma pessoa íntegra, honesta, um servo de Deus,
que vive o presente olhando para o futuro, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança, porque o nosso Redentor vive e ele em breve voltará. Fique em paz, que Deus te abençoe. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz, que Deus nos abençoe.